Resolvam isso agora. Trump ameaça a Rússia com novas sanções e vamos ver o que vai acontecer, né? Ele já foi taxativo. E um fato curioso é o seguinte sobre Trump. Eu vinha já trazendo informações, trouxe em outros vídeos. É padrão de Trump agir nesse formato que ele está agindo, né? Ele vai calmo, vai naquela calmaria, daqui a pouco ele dá uma fisgada, assim como está fazendo agora. Por quê? Porque ele quer ter o controle da situação. Ele quer manter o controle em suas mãos. Para dizer, olha, vocês vão ter que tomar uma decisão agora. E os russos, no caso Putin, já vinha sinalizando, sim, eu quero conversar com Trump, né? Já vinha essa essa aproximação em conversas. Recentemente Putin falou isso, Trump também falou outra coisinha. Houve uma certa conexão que dava-se a entender que em breve ocorreria algum tipo de conversa. Mas aí Trump quer manter a aparência de força, isso, aquilo, outro, né? E aí ele vai e mete um abre aspas aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu não pretendo prejudicar a Rússia. Eu amo o povo russo e sempre tive uma boa relação com o presidente Vladimir Putin, apesar da esquerda radical da Rússia. Nunca devemos nos esquecer de que a Rússia nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. Perdemos quase 60 milhões de vidas nesse processo. Dito isso, eu vou fazer para a Rússia, cuja economia está em queda, e ao presidente Putin um grande favor. Resolvam isso agora e parem essa guerra ridícula. Isso só vai piorar. Fecha aspas, né? Escreveu Putin, né? Lá nas suas redes sociais, está divulgando esse tipo de situação. Lavrov, uma curiosidade, Lavrov já vinha indicando de que esse seria o modus operandi de Trump, tá? Que seria nessa sequência. Ele quer fazer uma forçada de barra para depois aliviar em alguns pontos, que é bem padrão de alguns negociantes, tá? Então, esse padrão russo. E Trump ainda foi mais além, disse o seguinte, que vai impor mais altas taxas em tudo, nas sanções, aumentar mais sanções. E o interessante é observar que já ocorreram diversas sanções, das mais diversas, com os russos, e mesmo assim os russos dão o famoso jeitinho de lá, jeitinho de cá, como eu até já trouxe matéria, até utilizar o próprio microchip produzido na Ucrânia. Olha que maluco. Depois eu posso deixar no final o link para você ver a matéria se você não viu. Os russos conseguiram dar um jeito de comprar microchip fabricado na Ucrânia, e esses microchips, de uma forma, né, na matéria eu trago detalhes, chegar até a Rússia e a Rússia utilizar em bombas que vão bombardear a Ucrânia, né? Então, dá-se um jeito. Tem os navios fantasmas, tem a operação na África. Então, os russos possuem várias operações ao mesmo tempo, tá? Tem o caso do gás, que está mesmo com o fechamento lá na Ucrânia, o Turk Stream, que é outro gasoduto, está em franca ascensão a transmissão do gás para os europeus. Então, assim, por mais que Trump queira fazer esse barulho, faz parte do jogo, na realidade, ele fazer esse jogo, né? Porém, o que é que acontece? Anteriormente, Putin afirmou que Moscou estava aberto, como eu falei, ao diálogo, né? Com toda essa situação do conflito e tudo mais. E aí ele até falou o seguinte aqui, eu separei aqui, ó, abre aspas, né? Putin agora. Isso foi antes dessa fala de Trump, só para deixar claro, tá? Olha, quanto à resolução da situação em si, gostaria de enfatizar mais uma vez que seu objetivo não deve ser um breve cessar-fogo, nem algum tipo de trégua para o reagrupamento de forças e rearmamento para a subsequente continuação do conflito, mas uma paz duradoura baseada no respeito aos interesses legítimos de todas as pessoas, de todos os povos que vivem na região. Fecha aspas, disse Putin. O que é que acontece? Trocando em miúdos, sendo muito realistas, a situação toda é o seguinte: hoje, a preço de hoje, evidentemente, a Rússia tem perdido soldados? Claro. Tem perdido equipamento? Sim. Muito dinheiro? Sim. As sanções foram pesadas? Sim. Mas não freou o parque industrial bélico russo. Os russos, como eu falei, deram o seu jeito
estão se reagrupando, estão melhorando a sua logística. Saiu até imagens de satélite, os russos consertando linhas de trem que muitos não pensavam. O pessoal da OTAN pensava que os russos não tinham consertado o sistema de logística próximo a Donetsk e tudo mais, e foi consertado e está sendo utilizado. Então os russos estão reconstruindo à medida que vão avançando. Algumas áreas mais sensíveis de logística estão sendo consertadas e estão chegando, então, equipamento para os russos. Então, nesse momento, é vantagem para Putin. Quanto mais tempo demorar, melhor, de uma certa forma, para se resolver vai ser. Porque os russos vão avançando gradativo, tão rápido, não tão, o quanto muitos querem que aconteça num ritmo mais acelerado, não está tão rápido. Só que, exponencialmente, gradativamente, vilarejo após vilarejo, cidade após cidade, agrupamento após agrupamento de casas vão caindo e os russos vão avançando. Então o tempo está a favor dos russos nesse momento. E os russos querem aproveitar o máximo possível, avançar até onde puderem e querem, quem sabe, fazer, né, conquistar o corredor, que é um trecho que depois eu posso trazer um vídeo falando sobre isso. Talvez quando sair esse vídeo de agora, já talvez até tenha saído informações sobre o corredor. Depois procura aqui no meu canal, você vai ver mais informações sobre o corredor. E detalhe, e se você quiser saber como pensa Putin, como foi que Putin conseguiu reconstruir a Rússia pós toda a União Soviética ter caído, de toda a situação complexa que passou, aqui na descrição tem um link de um e-book que está na Amazon, que é minha autoria, que eu falo sobre a doutrina Putin, a forma com que ele desenvolveu, como é que ele pensa nesses conflitos, quais são os possíveis passos, tá? Eu mostro de forma ampla, detalhe, o meu objetivo não foi contar a história dele, de Putin, tem muita coisa sobre Putin, mas foi falar sobre sua história no sentido de a construção da doutrina Putin, de onde é que partiu, outros generais tiveram importância na decisão e criação de uma série de coisas, como é que ele funciona, essa questão de contra-informação, enfim, muito mais tem desse livro. São só 74 páginas aproximadamente, então rapidamente você consegue ler e o preço, ó, tá top de linha. Lembrando que a versão e-book lá na Amazon. No mais é isso, valeu, grande abraço. Sim, vou deixar o vídeo aqui no final que eu prometi. Valeu.